Quando presas de aço se chocam com a força esmagadora do pântano, as regras de sobrevivência da Amazônia são oficialmente quebradas. Será que uma mordida certeira no crânio ou reviravoltas mortais determinarão quem emergirá deste labirinto sangrento? Anaconda versus Onça Pintada. A batalha mais brutal da Amazônia. A Amazônia no auge da estação seca não é mais um paraíso verdejante. A luz solar escaldante penetra a copa das árvores, transformando a umidade em uma névoa densa e quente, carregada com o cheiro de vegetação em decomposição. Os majestosos rios agora encolhem, revelando bancos de lama rachados e afluentes mortos, desprovidos de madeira podre. Este é um tempo de seleção implacável. A água recua, deixando para trás uma perigosa zona cinzenta, onde a fronteira entre a vida e a morte é tão tênue quanto a água parada. Neste silêncio sufocante, cada criatura deve arriscar a própria vida por um gole de água fresca. Em meio ao calor sufocante do pântano, a onça pintada macho acabara de terminar uma longa perseguição. Falhara em capturar uma presa veloz. Sua pelagem vibrante e manchada estava agora emaranhada de lama, e sua respiração ofegante quebrava a quietude da antiga copa da floresta. Faminta e exausta, a onça pintada buscou refúgio em um braço do rio, onde a água permanecia calma como um espelho, saciando sua sede ardente. Ela pisou na margem lamacenta, com as orelhas em pé, atenta aos arredores. Não havia rugido de rival, nem passos de inimigo em terra firme. A onça pintada baixou o centro de gravidade, mergulhando a língua áspera na água fresca. Naquele instante, o rei da terra cometeu um erro fatal. Ela olhou para a margem oposta. O verdadeiro perigo jamais faz barulho.
Mas os sensíveis bigodes em seu rosto começaram a tremer levemente, um sinal de alerta para o movimento de uma massa sob a água parada. Logo abaixo da sombra da onça pintada refletida na superfície da água, uma longa massa escura começou a emergir da lama espessa. Não havia uma única ondulação grande, apenas duas pequenas narinas projetando-se como dois pedaços de madeira apodrecida flutuando. Deslizou pela lama como um riacho de escuridão, fechando a lacuna centímetro por centímetro com a paciência aterradora de um réptil pré-histórico. A sucuri verde, que havia passado 3 meses em jejum durante a estação seca e precisava de uma enorme quantidade de proteína para sobreviver. A onça pintada aproximou-se da água rasa, seus olhos examinando a superfície do lago em busca de algo. Um momento de morte. Quando a onça pintada abaixou a cabeça, a água explodiu. Enormes anéis espiralados, como cabos de aço, jorraram da superfície. Mas, ao contrário de outros felinos que temem a água, a onça pintada considerava o rio seu aliado. Sua estrutura nasal única permitia que ela fechasse as narinas ao mergulhar, transformando o confronto subaquático com a sucuri de uma batalha unilateral. Em meio a um aperto sufocante, a onça pintada girou com extraordinária agilidade. Ela mirou no único ponto fraco fatal, o topo do crânio da sucuri. O aperto de quase meio quilo afrouxou repentinamente, e a sucuri se contorceu em desespero. Essa era a evolução perfeita para lidar com presas musculosas e fortemente blindadas como a sucuri. Enquanto outras espécies levam seu tempo para sufocar suas presas, a onça pintada optou por destruir o cérebro para encerrar a batalha imediatamente. Em contraste, a sucuri era mestra da paciência e da pressão. O rei da região arrastou os restos mortais do senhor do pântano pela encosta íngreme, direto para a escuridão sombria da selva.
A batalha foi um poderoso testemunho. Na Amazônia, a força bruta pode ser suficiente, mas uma mordida certeira, no ponto fraco certo, determinará quem será o último sobrevivente. Deixando para trás os recônditos escuros onde a onça pintada espreitava, aquele grito nos guiou até o topo da montanha, onde um predador de garras longas se preparava para um massacre aéreo. No topo de uma antiga sumaúma, a árvore mais alta da Amazônia, erguia-se uma estrutura colossal tecida com milhares de galhos secos. Era o castelo da família de Arpias. A mãe, com uma envergadura de mais de 2 metros e uma majestosa plumagem cinza, protegia seu único filhote. Na Amazônia, a reprodução das árpias é um desafio implacável. Elas só criam um novo filhote a cada 2 ou 3 anos. A pressão para fornecer proteína para esse bando crescente é a força motriz por trás de suas caçadas mais brutais. A arpia acabara de avistar um bando de macacos causando alvoroço a 2 quilômetros de distância. A mãe ave estremeceu levemente, abrindo bem as asas para proteger seus filhotes antes de alçar voo. A caçada não era apenas para saciar sua fome, mas uma lição prática sobre o poder supremo da Rainha dos Céus. Os macacos estavam se deliciando com as frutas maduras, acreditando que a densa folhagem acima era seu refúgio seguro. Mas o labirinto da arpia fora projetado para romper essa confiança. Observe aqueles pés. Suas garras chegavam a 13 centímetros de comprimento, possivelmente maiores que as garras de um urso pardo norte-americano. Quando a arpia fixava sua presa, seu cérebro realizava milhares de cálculos sobre a velocidade do vento e a trajetória da presa em menos de um segundo. O macaco alfa mal percebeu a enorme sombra escura projetada sobre sua cabeça, mas era tarde demais. A arpia retraiu as asas, transformando-se em uma flecha mecânica que despencou para baixo.
Uma captura limpa, fria e decisiva. A águia alçou voo, levando sua presa de volta para seu ninho no alto, deixando os macacos atônitos e sem palavras, aterrorizados. As pessoas costumam temer leopardos ou pitons gigantes, mas na Amazônia, a arpia é a verdadeira chave para o equilíbrio. Sem esses ataques aéreos, a população de primatas explodiria e destruiria todo o ecossistema da floresta tropical. A harpia não é má, ela é simplesmente a juíza, que mantém o ritmo da Amazônia estável. O pai trouxe a refeição de volta para sua família, mas, enquanto a noite cai sobre as copas das sumaumas, no topo das sumaumas, a família de árpias mergulha em silêncio após sua refeição majestosa. Sob a árvore, o rei da terra permaneceu em silêncio por dias. A onça-pintada não estava caçando, não por preguiça, mas porque esperava que seus instintos ressurgissem. Mas hoje, com o estômago vazio roncando e o aroma da natureza selvagem a impulsionando, um novo começo havia oficialmente se iniciado. Em meio aos espinhosos arbustos, uma cacofonia caótica de sons irrompia. Bufos, o clangor das presas e o odor pungente e característico da manada de catetos. Eles não se moviam sozinhos como leopardos, nem silenciosamente como pitons. Por onde o bando de catetos passava, o chão tremia. Mais de 30 indivíduos, desde os ferozes machos alfa com suas presas afiadas até os filhotes que corriam, percorriam a floresta em busca de raízes e frutos caídos. Era um grupo coeso. A onça-pintada baixou seu centro de gravidade. Não investiu imediatamente contra aquela multidão caótica.
Ela espreita nas sombras, movendo-se paralelamente à manada de catetos como um fantasma sem peso. Observe seus passos, passo a passo, garras retraídas, almofadas das patas tocando as folhas secas tão suavemente que até mesmo a audição mais sensível da manada é enganada. A onça-pintada está procurando o elo mais fraco naquele sistema de defesa. A onça-pintada aguardava que um porco se afastasse da manada ou que o líder se distraísse. A paciência da onça-pintada finalmente foi recompensada. Um jovem cateto macho, ansioso demais para encontrar comida, se afastou inadvertidamente a poucos metros da formação principal. Uma distância mais do que suficiente para um assassino mortal. BOOM! Sem rugir, a onça-pintada disparou como uma flecha. Um baque seco ecoou pelo caos da manada. A mordida penetrante da onça-pintada reafirmou seu poder absoluto, pondo fim à vida da presa antes mesmo que o bando de catetos pudesse perceber seu inimigo. A presença da família de árpias no topo da Sumaúma funcionava como uma válvula reguladora para toda a floresta. Se a onça-pintada caçava catetos no chão para controlar a destruição causada pelo exército de presas brancas na vegetação, a arpia caçava macacos nas terras altas para proteger os brotos jovens da floresta antiga da superexploração. O grito de uma harpia vindo de cima pode assustar um bando de catetos, levando-os inadvertidamente a uma emboscada armada por uma onça pintada à espreita no mato. Não se trata de um esforço coordenado e deliberado, mas de uma matriz biológica onde cada mordida, cada bote, auxilia inadvertidamente a sobrevivência de outra espécie. A onça-pintada pode ser o rei da terra, mas ainda precisa se esconder na sombra da harpia. A sucuri pode ser a senhora do pântano, mas ainda sucumbe à inteligência do felino.
E o cateto, embora mais fraco, ainda usa seu grande número para desafiar qualquer invasor. A Amazônia não é um campo de batalha caótico. É uma máquina mecânica precisa, onde o sangue flui para nutrir a seiva. E a morte individual é o preço pago pela imortalidade do ecossistema. Quando você vê uma onça pintada parada silenciosamente à beira de um lago, você não está apenas vendo um predador. Você está vendo a alma de uma terra onde toda a vida está conectada por um fio inquebrável do destino. Está pronto para explorar conosco os próximos ecossistemas inóspitos? Clique em registrar agora para fazer parte de uma comunidade que desvenda os maiores segredos da natureza. Até breve. A grama alta esconde um caçador solitário, rápido como um raio, silencioso como a noite. Mas desta vez, ele está cercado. A alcateia chega, silenciosa, mais feroz. A batalha começa e um contra todos. Não há como voltar atrás. Botsuana. A batalha feroz entre o cavaleiro solitário e a alcateia. Botsuana. O coração da natureza selvagem. Onde rios que se pensava terem desaparecido no deserto voltam à vida após a chuva e onde a vida surge silenciosamente da lama. Na savana inundada do Okavango, o chamado da sobrevivência ressoa a cada amanhecer. Manadas de antílopes bebem cautelosamente, as sombras dos predadores espreitando a cada passo. Botsuana não é apenas uma terra selvagem, mas também um dos ecossistemas mais intocados e complexos que restam no planeta. Nesta jornada, descobriremos segredos incontáveis, explorando as estranhas conexões entre caçador e presa. Testemunhe um mundo onde todos os seres vivos precisam lutar para sobreviver. Escondido entre as árvores densas, uma figura alta e silenciosa move-se lentamente. Leopardo. O predador solitário e paciente. Eles são a personificação da elegância e da morte. Sua pelagem dourada é pontilhada de manchas pretas redondas como margaridas selvagens, ajudando-o a quase desaparecer nas manchas claras e escuras de pastagens e selvas. Seu corpo é esguio e flexível como uma fita de seda viva.
Cada passo é leve, quase silencioso. Sob a pele macia, há um sistema de músculos fortes e flexíveis, permitindo que ele se mova com precisão quase absoluta. Sua cabeça pequena, orelhas eretas e olhos âmbar sempre brilham intensamente ao observar sua presa. Dentes afiados e garras retráteis são as armas mortais, cuidadosamente protegidas até o momento do ataque. Ao contrário de leões ou cães selvagens, que caçam em grupos, os leopardos são caçadores solitários. O silêncio é seu aliado. A escuridão é seu manto. E cada ataque é preparado por horas de perseguição intensa. No delta do Okavango, onde a grama alta e a sombra densa formam um labirinto natural, os leopardos são mestres da furtividade. Sua presa favorita é o impala. Eles têm pernas ágeis e um olfato apurado, mas um momento de desatenção pode ser inútil. À medida que os últimos raios de sol da tarde se punham, o leopardo começou a se mover. Aproximou-se aos poucos, rente ao chão, usando todos os obstáculos como proteção. Um impala pastava, sem perceber que havia olhares fixos em cada movimento seu. Então, de repente, o leopardo salta para a frente na velocidade da luz. Após alguns minutos de perseguição, o antílope não consegue escapar. Uma mordida precisa interrompe a luta, encerrando a caçada. O leopardo arrasta a carcaça em direção ao arbusto, procurando um lugar seguro, longe dos ladrões. Na natureza, vitória não significa segurança absoluta.
Mas agora, só isso e a recompensa digna após muitas horas de espera silenciosa. Em Botsuana, cada pôr do sol nos lembra que beleza e crueldade andam de mãos dadas, inseparáveis. À medida que a estação seca termina gradualmente e as primeiras chuvas irrigam o território de Botsuana, o leopardo entra em sua época de acasalamento. Sem os rugidos ou as lutas ferozes dos leões, a busca do grande felino por uma parceira é silenciosa, mais intensa. O macho segue um rastro de feromonio para encontrar uma fêmea no cio. Eles passam vários dias juntos, acasalando várias vezes por hora para garantir a concepção. Depois que o macho vai embora, a fêmea cria nova vida sozinha. A gestação dura cerca de 3 meses. À sombra de arbustos densos ou fendas rochosas, ela dá à luz de 1 a 3 filhotes cegos e fracos. Quando estão fortes o suficiente para escalar, os filhotes seguem a mãe para aprender a perseguir e caçar. E após a caçada da mãe leopardo, o filhote aprende a caçar à distância. A mãe leopardo usa toda a sua força muscular para puxar a presa para cima de uma árvore, longe de potenciais ladrões. Assim como acontece com a criança que espera por uma refeição completa. No entanto, o terreno nunca esteve tranquilo por muito tempo. O cheiro de presa fresca atraiu um grupo de ladrões sem que eles precisassem se esforçar para caçar. Os cães selvagens africanos são um dos predadores mais inteligentes e organizados do mundo selvagem. Seus corpos são esguios, mais robustos, com cerca de 60 a 75 centímetros de altura a partir do ombro, com 4 patas longas que os ajudam a correr longas distâncias. Sua pelagem característica, salpicada entre 3 cores, amarelo terra, preto e branco, é única. Como uma impressão digital natural, ajuda a identificar indivíduos na matilha. Suas orelhas grandes e redondas, como placas, não só ajudam a dissipar o calor, mas também aumentam sua capacidade de ouvir a longas distâncias. Os cães selvagens não caçam sozinhos. Eles são mestres em táticas de equipe. Uma matilha pode ter de 6 a 20 indivíduos, às vezes mais, com uma estrutura social clara. O par alfa se reproduz e os indivíduos restantes apoiam, cuidam dos filhotes e compartilham comida. Após a caça ao leopardo, os cães selvagens africanos farejam novas presas. A matilha se move como uma unidade unificada, comunicando-se com sibilos, gritos curtos e gestos corporais. A fome os impele a se reunirem ao redor da base da árvore, onde o banquete ainda cheira a sangue fresco. A matilha de cães selvagens circunda a base da árvore, com os olhos erguidos para acompanhar cada movimento do leopardo acima. Alguns começam a pular no tronco da árvore, arranhando a casca áspera, criando um farfalhar ameaçador.
A matilha correu em direção à carcaça do impala sem perceber. O leopardo havia desaparecido da copa das árvores. O ar pareceu congelar em uma respiração. Os dois lados repentinamente investiram um contra o outro. A luta começou. A mordida fatal deixou um cão selvagem incapaz de revidar. Os cães selvagens só tiveram tempo de revidar para proteger sua própria espécie. Mas era tarde demais. Conforme a poeira baixava e os sons da batalha se dissipavam na distância, outra cena surgiu, pacífica e emocionante. Na orla da floresta, onde a suave luz do sol filtrava-se pela folhagem rala, uma leoparda descansava em uma rocha aquecida pelo sol. Ao lado dela, dois filhotes, de pelo cinza claro com manchas pretas indistintas, brincavam, mordiscando o rabo um do outro e subindo nas costas da mãe. Cada salto desajeitado, cada queda, era uma lição precoce sobre a força, a agilidade e o silêncio necessários para sobreviver. Um pouco mais longe, em um espaço aberto onde a luz forte brilhava através das acácias. Um bando de babuínos se reunia ruidosamente. Eram muito maiores do que macacos comuns, com corpos robustos, dentes longos e pelos marrom acinzentados cobrindo-os. Seus rostos negros e nus, com olhos fundos e focinhos longos e proeminentes, davam-lhes uma aparência selvagem e poderosa. O macho dominante, que podia pesar mais de 30 quilogramas, sentava-se imponente entre a grama como um guerreiro guardando seu território. Sua cauda curva e membros fortes os ajudavam a se mover rapidamente e lutar com eficácia quando necessário. Os babuínos são primatas que vivem em grupos compactos, com uma estrutura social claramente hierárquica. Eles não são apenas vegetarianos. Onívoros inteligentes e organizados, os babuínos caçam usando táticas raramente vistas em outros primatas. Quando avistam presas pequenas, como lebres, lagartos ou até mesmo macacos jovens de outras espécies, todo o bando os cerca e se coordena para encurralá-los. Machos grandes geralmente lideram o ataque. Com seus dentes afiados e mordida poderosa, eles podem acabar com suas presas em segundos. A comida é então dividida entre os indivíduos prioritários do grupo, especialmente o líder e a fêmea que está criando seus filhotes. Os babuínos se reproduzem o ano todo, mas o pico da temporada geralmente ocorre durante a estação chuvosa, quando o alimento é abundante e o ambiente é mais favorável ao desenvolvimento dos filhotes.
A fêmea fica prenhe por cerca de 6 meses antes de dar à luz um único filhote. Nos primeiros dias após o nascimento, o filhote se agarra firmemente à barriga da mãe, com os olhos bem abertos, as mãos e os pés agarrando firmemente cada pelo do corpo. Esse apego dura meses. Cada passo, cada salto é a primeira lição de sobrevivência, aprendida nas costas da mãe. O vínculo maternal em um grupo de babuínos é forte, mas não o suficiente para combater todos os perigos. Em um ecossistema repleto de predadores, os babuínos, apesar de sua inteligência, organização e disposição para lutar, ainda são alvos tentadores para outros carnívoros. Mas os babuínos não são os únicos personagens neste cenário feroz. À medida que as árvores começam a rarear e as pastagens se estendem até o horizonte, uma face diferente do predador emerge. Silenciosa e perigosa de uma forma completamente diferente. As hienas malhadas são carnívoros sociais complexos, com uma inteligência incrível, frequentemente confundidos com necrófagos. Seus corpos musculosos, ombros altos e membros anteriores mais longos que os posteriores conferem-lhes um andar agachado característico, como o de um caçador. Sua pelagem marrom acinzentada coberta por manchas pretas irregulares, orelhas redondas e olhos brilhantes à noite tornam-nas fáceis de avistar na natureza selvagem da savana. Os dentes da hiena estão entre os mais poderosos do mundo dos mamíferos, com força de mordida suficiente para esmagar ossos grandes e cascos de tartaruga. Mas o que torna esta espécie verdadeiramente perigosa não é sua força individual, mas sua capacidade de coordenação em matilhas. Uma matilha de hienas pode ter até 30 indivíduos, liderados por uma fêmea dominante, com uma estrutura social matriarcal única entre os carnívoros. O aparecimento da hiena malhada é sempre um pesadelo para qualquer carnívoro solitário em Botsuana. Onde uma gargalhada estridente é o início de um pesadelo, uma guerra de dominação. O sol acaba de se pôr atrás do horizonte, a atmosfera torna-se densa. O vento para de soprar. Na escuridão silenciosa, os olhos amarelos do leopardo brilham entre as folhas. Ele está descansando. Ao longe, o riso ecoa pela clareira. Uma matilha de hienas malhadas se aproxima. Seus olhos brilham na escuridão. Elas sentiram o cheiro da presa que acabará de ser morta pelo leopardo. Elas sentiram o cheiro da presa que acabará de ser morta pelo leopardo. Uma oportunidade. Nenhum rugido. Nenhum movimento desnecessário. Apenas um silêncio mortal se enroscava atrás dos músculos tensos como uma corda de arco esperando para ser liberada.
Dos arbustos, ele desceu, seu corpo inteiro quase se fundindo ao chão marrom escuro. Várias hienas grandes se aproximaram da presa, abaixando a cabeça em complacência. Naquele momento, o leopardo se lançou. Mas, desta vez, o leopardo não pôde fazer nada além de recuar diante da multidão e da agressividade das hienas malhadas. À distância, no meio da clareira, o leopardo observava em silêncio. Não rugiu. Não se virou. Porque no mundo dos solitários, às vezes a sobrevivência não se resume à força, mas ao instinto de parar diante da beira da morte. Mas lá fora, nas vastas pradarias iluminadas pelo sol, sem lugar para se esconder, outro predador se prepara para sua própria corrida de vida ou morte. Mais esbelto, mais ousado, mas também mais frágil diante dos perigos ao redor. Guerreiro. Mestre da velocidade. Um guerreiro do espaço aberto. Com um corpo esguio e 4 pernas longas, é a personificação perfeita da velocidade e da graça. Sua pelagem amarelo clara é pontilhada de manchas pretas, e seus olhos com contornos pretos se estendem dos cantos dos olhos até o focinho, criando uma aparência feroz, porém orgulhosa. Ao contrário da perseguição silenciosa do leopardo, o guepardo opta por enfrentar sua presa no espaço aberto. Apenas uma aceleração é suficiente para determinar a vitória ou a derrota. Ele pode acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas alguns segundos. Mas o preço a pagar por essa explosão é o esgotamento de sua força física após cada perseguição. O guepardo não tem força para lutar por muito tempo, nem garras afiadas o suficiente para subir em árvores. Sua vida é uma série de apostas curtas, mas cruéis, onde um pequeno erro pode ser trocado pela morte. Ao contrário de leões ou hienas, que vivem em manadas complexas, as chitas se reproduzem completamente sozinhas. Machos e fêmeas se encontram apenas por curtos períodos, principalmente para acasalar. Quando a fêmea está no cio, ela deixa marcas de cheiro na grama, nos troncos das árvores e no chão para atrair os machos à distância. Os encontros são silenciosos. O acasalamento pode durar vários dias, após os quais o macho vai embora, deixando a responsabilidade de criar os filhotes para a fêmea. Após cerca de 3 meses de gestação, uma chita fêmea dá à luz de 2 a 4 filhotes. Durante as primeiras semanas, a mãe movimenta seus filhotes com frequência. A taxa de sobrevivência dos filhotes é muito baixa.
Apenas uma pequena porcentagem deles consegue sobreviver até a idade adulta. E essa também é a razão pela qual as chitas estão sempre atentas a qualquer movimento ao seu redor, mesmo quando caçam. Enquanto se movia silenciosamente em direção ao campo aberto, farejando uma manada de antílopes à distância, a chita parou de repente. O vento trazia um cheiro familiar. Não o cheiro de sangue, mas o cheiro de um competidor formidável. O pelo malhado se movia levemente entre a folhagem rala. Não era uma presa. Era um leopardo. Os olhos da chita se estreitaram, os músculos sob sua pele se tensionando a cada respiração. À frente, o leopardo se aproximava lentamente. Dois predadores solitários. A batalha começou. Ambos os lados atacaram. O leopardo não conseguia lutar a longas distâncias, recuando. O leopardo recuou lentamente, cada passo demonstrando confusão em seu rosto tenso, sua cauda balançando de ansiedade e medo. Em uma terra onde toda a vida deve lutar para sobreviver, não há vitória absoluta. Existem apenas momentos de sobrevivência, onde os mais fortes não são os mais ferozes. Mas aquele que sabe quando recuar silenciosamente ou contra-atacar repentinamente. Botsuana, onde cada pegada na grama conta uma história. Cada olhar, cada investida, cada rosnado baixo, é um instinto primitivo que nunca foi domado. E quando a escuridão cair sobre esta terra novamente, a batalha continuará. Sem descanso, sem misericórdia. Se você quiser acompanhar mais encontros selvagens e instintos de sobrevivência entre predadores, inscreva-se no canal e comente abaixo para não perder nenhuma jornada no mundo selvagem.